No entanto, a gente vai ver Algorítmica, de associação, de desmonetização e agora de queda de sinal. Eu desejo bom dia, eu espero que o maior número possível de pessoas possa ouvir a sua mensagem nesse dia 6 de maio de 2020. Ótimo dia, meu querido amigo Rômulus e todos os amigos e amigas que estão assistindo. Vamos pegar a Prazer deixa aí. estar aqui no... Vamos pegar o prazer é todo nosso. Vamos pegar a deixa aí da mãe Rose. Que história é essa da lição que ela aprendeu com o povo judeu que não se tergiversa com fascista, tem que dar um enfrentamento, não dá para compor. Bom. De fato, é uma orientação, né? Eu acho que é uma questão não somente de o povo judeu agir dessa forma, eu compreendo que isso é um princípio lógico. Porque a partir do momento que você se senta na mesa com alguém que tem ideias criminosas, automaticamente você está legitimando essa pessoa como um interlocutor. Eu só posso legitimar alguém como interlocutor se tivermos uma base mínima em comum, uma base ética em comum. Então, por exemplo, na mesa a gente não se senta com o nazista, mas se eles quiserem marcar hora e lugar, a gente vai. Assim. Certo. Muito bem. Rabino Gilberto Ventura, eu ontem falei com você e também com as demais pessoas que eu ia fazer uma pergunta tão antiga quanto o homem. Já fiz aí para o pastor Ariovaldo, também já fiz para a mãe Rose, vou fazer para Dom Luiz Etchel, vou fazer também para a Lu Amaral no final, e agora eu faço para você. Se Deus, como eu creio, você também crê, é onipresente, onisciente, todo-poderoso, né, criou o homem, a sua imagem e semelhança no nosso sistema de crenças, por que tanto sofrimento em nível individual e agora no coletivo da humanidade? Deixa eu só fazer uma parte importante. Por favor. Nazista e qualquer tipo de racista, antissemita, seja de direita, seja de esquerda, seja ambidestro, seja disléxico, qualquer um, porque esse mal, esse câncer chamado antissemitismo, ele se encontra revestido em todos os meios ideológicos e políticos. Então é muito importante deixar isso claro também. Vou te pedir para resumir de novo, Rômulus, a pergunta. Pode Olha resumir. Só. Nosso sistema de crenças, nós somos monoteístas aí das religiões abrâmicas. Deus é todo poderoso, ele é onisciente, onipresente, inclusive para Deus não tem tempo, né? Então não tem assim, fez isso porque atemporal. Depois... atemporal, exatamente. Então tudo já está decidido, na medida em que está decidido, desde que o mundo é mundo, desde que o universo é universo, digamos assim. Sendo assim, e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança no nosso sistema de crenças, por que Deus permite, já que ele é onipresente, onisciente, todo-poderoso, ele permite o sofrimento humano individual e o sofrimento coletivo, como esse que a gente está vendo agora, de uma peste, de uma pandemia? Bom, que perguntaça, hein? Bom, se a gente for lá pro Pentateuco, pragas, né? A gente tem que lembrar das pragas do Egito, já foram usadas até como instrumento em alguma medida para fazer a sua vontade prevalecer nesse plano, né? Então também tem essa dimensão aí de às vezes até, enfim, atuar a favor e não contra, se é que é contra, enfim. Sim. Em primeiro lugar, a base do judaísmo, das escrituras que nós temos como sagradas, o Tanar, que compreende o Pentateuco, todos os profetas, Livro dos Reis, Salmos e etc.
Rabino Gilberto, A base desculpa principal. interromper, eu só estou mostrando aqui para o pessoal. Ó, nesse momento o YouTube marca zero pessoas assistindo, aí pula para 812 de novo, para você ver a sabotagem e a queda do sinal. Era só para fazer o registro ao vivo, mas por favor. Passa a página do Face, talvez. Face, VK, Como opção. Twitch, Periscope, Twitter, opção não falta. Se tá difícil acompanhar porque o YouTube derruba o nosso sinal, vá lá para duploexpresso.com, nossa postagem você tem as 5 No janelas. Face também, Duplo Expresso. Exatamente. Tá bom. Eu já tomei o meu. Não era expresso, era de meia. Aí tudo bem. Então, assim, uma coisa que é extremamente importante é ressaltar que, de acordo com o judaísmo, a base, não somente da religião, mas da existência, é o livre-arbítrio. Isso é extremamente importante. Por que a base da existência é o livre-arbítrio? Porque o que mais interessa ao Criador nessa experiência chamada criação, que vamos pensar assim, de acordo com a perspectiva espiritual, esse ambiente no qual a gente vive, o ambiente físico, ele é um ambiente artificial. O ambiente real, absoluto, não tem matéria. Como você bem pontuou, Rômulus, não tem tempo. Então, espaço e tempo já é um ambiente artificial. É um laboratório. Eu gosto de chamar assim para os meus alunos. Aqui, essa realidade. Alunos, porque Rabino é professor, né? Porque é professor e porque nós temos cursos online de hebraico, de Muito filosofia e vivência judaica e etc. É verdade, é professor. Então, eu gosto muito de chamar de laboratório essa existência. E qual é a experiência do Criador? A experiência é a seguinte. No mundo espiritual, as almas, que são as nossas essências, elas estão na zona de conforto. Não tem fome, não tem sede, não tem ninguém para te incomodar, não tem fila, não tem medo. Então você, como ser, como criatura, não tem nenhum desafio e, portanto, não tem nenhuma condição de evoluir e de crescer. Então, o que acontece? Deus cria esse ambiente artificial, esse laboratório, para nos colocar dentro de uma existência onde ele está oculto de nós. Ok? Veja que coisa interessante, Rômulus. A palavra mundo em hebraico, olam, ela é derivada da palavra elem, são as mesmas letras, as vogais não aparecem em hebraico, que significa oculto. A palavra mundo em hebraico, de certa forma, significa o ocultamento. Então Deus se oculta dessa realidade para nos dar livre arbítrio. Para quê? Para que possamos exercer virtudes que não poderíamos exercer no mundo espiritual. No mundo espiritual não existe carente para você ajudar, no mundo espiritual não existe faminto para você ajudar, não existe doente para você curar, não existe ignorante para você ensinar. Então não existe medo para você enfrentar. Então você não pode exercer coragem, você não pode exercer fé, você não pode exercer caridade, justiça, dialogicidade e etc. Muito bem. Então é para isso que a gente está aqui. Então, sendo assim, o que acontece? Muitas das situações, muitas das pragas e epidemias, como você falou, muitos dos sofrimentos e das guerras, são simplesmente resultado da ação humana. Sim. E aí, ao invés da gente falar por que Deus faz ou por que Deus permite, a gente, dentro desse esquema, dentro dessas regras, por isso que eu falei as regras do jogo antes, não tem essa pergunta. A pergunta é outra. A pergunta é como que nós lidamos com as pragas que nós criamos. Porque faz parte do livre-arbítrio você ter que lidar com as consequências que você gera.
Isso é extremamente importante. Então, eu achei assim, tragicômico ver algumas pessoas falarem assim, nessa epidemia. Deus colocou o mundo de joelho. Deus colocou o mundo de cabeça. Deus. Aí você fala, tá bom, essa é a perspectiva da pessoa, né? No Facebook. Aí, depois de 2 dias, está escrito Olha, ali, esse então, aí foi já a China. até. Desculpa interromper, Rabino. Esse aí até não é o pior que a gente pode ter, porque tem aquele que tá pegando o salmo e falando: olha, caiu uma direita, a esquerda, não vai acontecer nada comigo. Tem outros até falando: não existe, é tudo mentira. Enfim, esse até não é de todo inconveniente. Esse aí, mas também é problemático. Concordo com mas você. peraí, Rômulo. Peraí, deixa eu terminar a ideia que você vai ver um absurdo. Aí, depois de 2 dias, você vai ver a mesma pessoa, e eu observei isso em vários perfis. A mesma pessoa falando, porque foi a China. A China que fabricou. Aí eu falo, peraí. Então, ou esse cara é bipolar, ou ele tem Alzheimer, ou ele está chamando a China de Deus. Porque, meu amigo, resolve. Ou é Deus, ou é a China. Os dois não dá. Entendeu? E olha a quantidade de pessoas que falou essas duas coisas, é grande. Então, amigão, você tem que lidar com a realidade. Então, por exemplo, aí o que eu falei? Eu falei, olha, eu penso o seguinte, se a gente quer falar que foi Deus, pode ser. Eu não descarto, não. Eu não descarto. Mas, eu acho que primeiro a gente tem que pensar assim, o que Deus esperaria de nós? Deus esperaria, estou falando assim por cima, tá? Que a China tivesse informado o mais rápido possível, ok? Quando a coisa se disseminou. Deus gostaria muito que a OMS tivesse feito estudos bem apurados, que os governos tivessem os seus leitos preparados, que todo mundo tivesse se conscientizado e que a coisa realmente não tivesse tomado as proporções que tomou. É isso que Deus queria. Agora o ser humano foi lá e fez tudo errado. Aí a gente fala, Deus não mete Deus no meio do teu erro, não. Então, isso é uma perspectiva. É uma perspectiva, resultado das falhas humanas. Certo. Voluntárias ou involuntárias. Então, o judaísmo, Rômulus e demais amigos, o judaísmo tem uma pegada muito forte no sentido de puxar a responsabilidade para o homem. Certo. Então, tem um grande rabino que viveu há séculos atrás, o Baal Shem Tov, que ele dizia uma coisa muito legal. Ele dizia o seguinte, para tudo que Deus proibiu, ele também permitiu alguma coisa. Então, isso está no Talmud, na verdade. Só que ele está também no direito penal. Tudo que não é proibido é lícito. Assim, se você parar para pensar, tem muito mais coisas que são permitidas do que as que são proibidas. Sim, mas aqui a ideia é um pouco diferente. Presta atenção. Então ele falou assim, é proibido... A gente não come camarão, olha que pecado. Olha, pois é. Dentro das regras dietéticas judaicas da Torá, não tem camarão. Mas ele fala assim, mas tem um peixe que parece camarão, que é o trilha. Aí começa a falar, não pode isso, mas pode aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Enfim. Aí o Baal Shem Tov acrescenta o seguinte, ele fala assim, ateísmo não pode. Mas Deus permitiu pra gente sentir o gostinho do ateísmo de uma forma kosher, de uma forma kasher, de uma forma permitida. Qual é a forma permitida? Como assim? O que é isso aqui? Heresia em nome de Deus? Olha que legal. Então ele diz assim, quando chegar uma pessoa carente para você, falar, Rômulo, por favor, me ajuda. Não é para você falar, Deus lhe ajude, meu filho, Deus vai te ajudar, eu vou orar por você, tchau. Não me incomoda. Não. Nesse momento você tem que agir como se Deus não existisse. Como se você fosse a única possibilidade de ajuda para essa pessoa. Certo. Então, o judaísmo tem muito essa questão de puxar a responsabilidade para o ser humano. Livre-arbítrio. A grande maioria das pragas são responsabilidade nossa. Agora, tem outro lado muito importante. Eu fiquei pensando, eu falei assim, se eu fosse Deus, olha que coisa ousada, né?
Tomara que Deus não fique bravo comigo. Se eu for... Já pensou que... Tem gente que fica com medo disso, né? Eu falo, gente, as pessoas pensam... Eu fico pensando, como é que o criador do átomo, da luz, como é que o criador do quântum, das leis químicas tão maravilhosas, vai ficar bravo que uma pulga igual eu tá pensando isso ou aquilo? É pensar muito mal de Deus, né? Mas, se eu fosse Deus, eu acho que eu tinha feito o coronavírus. Pronto, vai cair agora 10 vezes, o YouTube vai cair o computador. Olha isso, ó, automaticamente zerou a audiência. Olha aí, o YouTube não gostou dessa mensagem, que ó, zero, eu tenho mostrado aí aos poucos, ó, 0 pessoas assistindo, caiu de 800 e tanto para 0. Realmente, agora você pegou pesado demais, Rabino Gilberto. Se eu fosse Deus, eu teria feito o coronavírus. E se ele fez isso, se ele fez, não é que se ele permitiu o erro do homem. Se ele falou, vamos lá. Olha, eu achei genial. Genial. Genial! Triste. Triste. Lamentável. Profundamente lamentável. Mas, do ponto de vista das metas gerais e coletivas de Deus para a humanidade, genial. Por quê? Porque se tem uma coisa que tem caracterizado muito o ser humano nesses últimos tempos, mais do que nunca, é o individualismo. Que é diferente de individualidade. Individualidade é maravilhoso. Você tem a sua individualidade e você pode e deve ser cooperativo, colaborador, parte do grupo. Mas a gente tem se tornado individualista de uma forma assustadora. Por exemplo, hoje em dia você não pode falar A que te condenam. Se você falar B, então falam que você pensa A e assim por diante. O ódio é muito grande entre as pessoas. Muito grande, absurdamente grande. E por outro lado, vamos pensando em providência divina, pensando numa visão macro das coisas, espiritual das coisas. Olha esse instrumento que a gente está usando aqui, Rômulo. Hoje, Deus nos permitiu, através da sabedoria do homem, nos conectarmos com pessoas do planeta inteiro. É verdade. Poxa vida, a gente pode colocar nessa tela aqui 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, a gente pode falar para 1 milhão de pessoas. Caramba! Quer dizer, existe uma disponibilidade de um instrumento já há 20 anos de conexão para toda a humanidade e a besta humana está cada vez mais dividida. Então, o que eu compreendo? Do ponto de vista espiritual, eu compreendo que existe uma cobrança. Ô, pessoal, galera, vamos evoluir um pouquinho. Olha o que eu dei para vocês. Hoje em dia, vocês tiram esse troço do bolso e você fala com o mundo. Certo. Não é possível que vocês ainda estão brigando por causa de religião, por causa de política, por causa de... Gente, se entendam. Eu vou contar para você um negócio que vai ter gente que vai achar, vai falar, nossa, Rabino é doido. Vai zerar de novo, o YouTube vai zerar de novo. Vai de novo. Não, vai zerar de novo. Eu fui dormir, o Romulo falou para mim ontem, né? Ah, vai ter programa amanhã. Eu falei, que horas? Ele falou 10. Eu falei, é a hora que eu vou dormir. Fui dormir 6 da manhã. Não dá. Esse negócio de quarentena é uma coisa muito maluca. É. Aí você vai ouvindo tudo, né? Pra tentar dormir e tal. Eu dormi ouvindo uma música do Irã. Olha. Que eu acho lindo. Olha, eu acho maravilhoso. Me deu vontade de ir pro Irã. Não? Claro. Existe um regime com uma ditadura com valores completamente contrários ao que eu acredito? Sim, existe. Mas existe uma cultura linda ali. Como eles cantam fazendo assim. A palma deles é assim, uma coisa tão bonita. Dito e feito, ó, zerou aqui, ó. Zerou. De novo. Pronto. Eu posso hoje entrar em conteúdos do mundo inteiro. Eu posso dialogar. Ontem recebi ligação de um cara do Paquistão, conversei com um cara do Camarões. Pessoas que me procuram pela página.
Aí eu falo, puxa vida. Então, eu acho que existe uma cobrança divina nesse sentido. O que o Corona fez? Vai cair de novo a página. Ó, o Dom Luiz entrou. Vai cair de novo a página, Dom Luiz. Se segura. O que o Corona fez? Em primeiro eu comecei a observar assim a mídia internacional. Eu gosto de ler. Bom, eu leio os jornais de Israel basicamente todo dia. Eu comecei a ler jornais dos Estados Unidos, da França, da Itália, do Irã, da Arábia. Nossa, Rabino, você é muito poliglota. Eu e o Google. O Google Translator. Aí o que achei interessante? Achei interessante ver assim. Rabino fulano falou. Eu não estou falando que isso é todos, eu estou falando de indivíduos. Isso não acontecerá com nós, judeus. Isso é só para aquele povo lá. Aquele nosso inimigo. Não vai entrar aqui o corona. Israel está lacrado. Aí dá uma semana, o próprio Rabino pegou o corona e foi para o hospital. Aí, no Irã, foi o mesmo papinho. Não, isso não vai entrar aqui, isso aqui é só para os infiéis, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí deu um tempo, o cara que falou isso, corona nele. E todos os seguidores que achavam realmente que isso era verdade, também começam a ver que o negócio é sério e que está pegando eles. Aí vai o pastor XY nos Estados Unidos, aquele lá que falou que era tudo mentira e morreu. No Brasil, a gente também ouviu isso. Então, de repente, esse corona, o que ele está fazendo? Ele está mostrando o que é não fazer acepção de pessoas. Nós não fazemos acepção de pessoas, nós amamos todo mundo, menos esse. Ah, que bacana. Né? Então você vai aprender com o corona agora. Você está falando que teu sangue é diferente, é? Sua alma é diferente? Não é diferente, porque se fosse diferente, não pegava. Então, de repente, assim, do ponto de vista macro, do ponto de vista educacional para a humanidade como coletivo, com toda a tristeza, eu acho que é genial essa ideia. Esse Deus teve essa ideia e está fazendo isso. E não é erro do homem, eu acho assim, genial. E se eu fosse Deus, eu fazia isso também. Que acho que a humanidade está precisando. Aí o que acontece? Aí você começa a ver, ontem veio o técnico aqui, para arrumar negócio de computador, não sei o quê. Aí ele falou, não, mas eu tô vendo que as pessoas estão evoluindo com esse negócio do corona. Melhorando. Eu falei, eu não acho que ninguém está melhorando. Eu não estou sendo negativo, eu não sou negativo. Mas a interação que a gente está tendo, principalmente na internet, que é como você interage hoje, que a gente está preso, gente, é só briga. Olha o que aconteceu com o nosso país. Nosso país parece um campo de batalha, uma coisa maluca. O foco todo é a questão política, esse, aquele, tanto ódio e tanto não sei o quê. Eu falo, gente, o pessoal não aprendeu nada. Então, aí vem um outro elemento de acordo com as escrituras, que o sofrimento ele vem para ajudar o homem a se qualificar. O sofrimento é instrumento de qualificação. E o objetivo da criação, conforme eu falei no começo, é fazer com que as almas, as essências possam evoluir. E o sofrimento força a evolução. E se do ponto de vista físico é ruim, do ponto de vista espiritual, é muito melhor evoluir através do sofrimento do que não evoluir e do que cair. Isso no âmbito individual e no âmbito coletivo. Eu vou falar uma coisa maravilhosa. Vamos ver se agora o YouTube volta. Levanta a mão aí, padre. Vamos fazer uma energia para o YouTube voltar. Dá uma bênção, isso. Para quê? O pessoal fala assim, a nossa principal festa é o Shabat, acontece uma vez por semana. É tão importante que tem que acontecer uma vez por semana. Que é a recordação de Deus como Criador, de nós como criaturas, etc. E tal. Mas, no âmbito das festas sazonais, a principal é o Pessah.
Pensa que a gente comemora o êxodo do povo judeu do Egito. Pois é, e foi agora, Aí eu no falo meio pros do meus alunos, eu falo coronavírus. assim, Foi agora, no meio do a gente coronavírus, comemora e a nossa Páscoa cristã também, que foi usada, era tudo na no coronavírus. Páscoa lá de trás, aí coincidiu com a nossa e ficou com outro significado, mas enfim, tanto a nossa como a de vocês foi no meio dessa confusão aí. Foi. E trouxe muita reflexão. Trouxe muita reflexão. Aliás, quem quiser ver as reflexões, entra no meu canal Sinagoga Sem Fronteiras. Sinagoga Sem Fronteiras. Que está lá no duploexpresso.com o link para todo mundo que está ouvindo aqui, menos o Dom Luiz, que não está usando o perfil dele no Facebook, eu não consigo marcar, porque ele não aceitou meu pedido de amizade. Quando ele aceitar, eu posso marcá-lo, mas no mais, todo mundo está marcado lá na descrição do programa em duploexpresso.com, Rabino. Ele vai aceitar logo mais. Aí eu pergunto para os meus alunos, eu falo assim, o que a gente comemora, o que a gente agradece? Olha que ideia, viu? Essa ideia aqui é fantástica. Ela é fantástica. E pouca gente sabe disso. O que a gente agradece em Pêssar? Aí o pessoal fala, nós agradecemos a Deus que Ele tirou os nossos antepassados do Egito. Aí eu falo, é? É mesmo? Eu falo, eu não agradeço a Deus por isso, não. Claro que não, eu sou bobo. O que é isso? Rouba mais faz? O caba vem, rouba o seu carro e deixa um patins. Você vai agradecer para ele por isso? Não, né? Não, porque ele roubou o carro. Deus me livre, não estou dizendo que Deus roubou. Não é isso. Mas quem colocou o povo de Israel no Egito foi o próprio Deus. Aí você vai dizer, não foi Deus. Foi a briga entre José e Yosef e seus irmãos, que acabou levando... Não. Se você voltar no relato, na história de Abraham, ou Abraão, se você voltar lá, você vai ver algo fantástico. Tem um momento onde Abraão, nem existia povo judeu, povo de Israel, nem nada. Era só ele, a mulher dele e o filho. E ele pergunta assim, ele fala... Meu Deus, Bame Edaki Irashena, como é que eu saberei que eu herdarei? Como é que eu vou herdar essa terra? Me conta como é que funciona. Porque hoje em dia a gente tem experiência de grupo no WhatsApp. Fazer grupo no WhatsApp é fácil, né? Hoje eu descobri que o limite é 228 pessoas. Você chegou no máximo. Deu 1 minuto, começa, fulano saiu, ciclano saiu, beltrano saiu. Aí, depois de uma semana, todo mundo brigou e você é a última a sair. Então, Abraão falou, meu Deus, fazer grupo no WhatsApp vai ser difícil. Manter o grupo, fazer é fácil, manter é difícil. Como é que eu saberei que o meu povo herdará a terra? Porque conquistar é fácil. Conquistar, a gente vai lá, a gente luta. Mas herdar, passar adiante, é difícil. Aí olha a resposta que Deus deu para ele. Gente, isso é a coisa mais linda que tem. Isso aqui é a essência do judaísmo. A essência do judaísmo é a qualificação ética humana a nível coletivo, com foco no coletivo, baseado na fé. O foco do judaísmo, o dogma é importante, mas o foco do judaísmo não é Deus. Vai cair de novo aí. O foco do judaísmo não é Deus. Deus não precisa de reza, de jejum, de nada. O foco de Deus, através da revelação, é o homem, a qualificação do homem. Muito bem. Qual é a resposta que Deus dá para Abrão? Deus diz, Abrão, saiba que o teu povo será escravizado numa terra que não é deles. Va'avadum ve'inu otam arba meot shana. E eles servirão, sofrerão durante 400 anos. E depois disso eles sairão com mão forte, e aí eles vão herdar a terra. Uau! Tem uma questão de engenharia social aqui fantástica. Deus está dizendo o seguinte, como é que vocês vão herdar a terra? Primeiro eu vou colocar vocês dentro de uma coisa que chama panela de pressão. Eu vou pegar arroz e vai ser arroz unidos venceremos. Então eu vou pôr na panela de pressão, vocês vão ficar cozinhando e vocês só vão sair dali quando vocês estiverem completamente conectados uns aos outros. Qual é o ensinamento disso? Que o sofrimento coletivo, isso é importante,
O sofrimento coletivo faz com que se formem ligas entre as pessoas e conexões muito difíceis de serem quebradas. Então ele é um instrumento de evolução. Ah, mas e o sofrimento, as tragédias? Tudo deve ser colocado numa balança. De acordo com a perspectiva judaica, essa realidade não é o fim. Quando a gente morre, as almas continuam sua experiência. Então elas levam à evolução também, apesar da dor que tiveram. Então o castigo no judaísmo não tem nada a ver com a visão popular de vingança de... Ah, vou te mandar para o inferno. O pessoal fala, você não acredita em Deus, vai para o inferno. Uma vez eu conversei com um amigo meu, pastor, da minha banda. Você gostou do vídeo da banda? Eu recebi ontem o vídeo, vou colocar o link na descrição do programa, vou botar incorporado lá o vídeo para a galera ver a diversidade religiosa musical. Fantástica. Aí eu falei para ele, pastor, eu acredito somente no Deus Todo-Poderoso, Criador, Eterno, Infinito, Onipresente, Onisciente, mas eu não acredito em Jesus. Eu respeito a sua fé. Para onde eu vou depois que eu morrer? Eu falei, eu vou para o inferno, né? De acordo com sua fé. Ele ficou me olhando só. Eu falei, até quando que é a estadia? Ele ficou quieto. Eu falei, eterno, né? Ele fez assim. Eu falei, é uma perspectiva diferente, eu respeito. Mas, como educador, eu sempre aprendi o seguinte, que quando você vai dar um corretivo para o aluno, ele não é uma punição. Olha que coisa importante, ele não é uma punição. Ele é um corretivo. O que é corretivo? É para corrigir. Eu falei, se Deus me mandar para o inferno eterno, não vai corrigir nada em mim. Eu vou ficar lá queimando para sempre. O máximo que vai corrigir é meu peso. Não vai corrigir. Qual é a perspectiva correta? A perspectiva correta, inclusive, ela consta na palavra castigo, que é mal interpretada. A palavra castigo é derivada da palavra castidade. O que é castidade? Pureza. Qual é o intuito do sofrimento? É purificar. Purificar, o que é purificar? É tornar a pessoa mais humilde, tornar a pessoa mais agradecida, tornar a pessoa mais empática, mais colaborativa, e etc. Então, esse é o sentido dos sofrimentos. Ou são sofrimentos que são resultados da ação humana, da estupidez humana, e aí a gente tem que lidar com os nossos fracassos e crescer também, porque existe sempre a possibilidade do crescimento em tudo. Sim. Ou são elementos enviados por Deus para que haja uma evolução no âmbito particular ou no âmbito coletivo. Certo. E quando a gente pega as profecias bíblicas, aquilo que os nossos irmãos cristãos, eu falo irmãos com toda sinceridade, viu, Dom Luiz? Não é gíria, não. Eu acho muito importante essa perspectiva. Muito importante. Tem gente que fala assim, quem não é da sua religião é criatura. Aí eu falo, você tá doido, é? Quer dizer, chamando o outro de jacaré. Uma coisa esquisita. Que os irmãos cristãos, as profecias que os irmãos cristãos chamam de referentes ao final dos tempos, para a gente é outro termo, toda a visão delas é uma união entre os povos. É uma união ao redor do reconhecimento de Deus. É uma união ao redor de uma situação de justiça, de fraternidade. E assim por diante. E eu termino citando a profecia 44 de Isaías. Eu sempre cito isso. Eu falo, às vezes parece que a escritura que eu leio é outra. Eu vejo o pessoal tão focado nas diferenças, tão focado na guerra, tão focado no... Eu falo, gente, que maluquice é essa? O que diz Isaías 44? Ele diz o seguinte, chegará o dia, Deus diz. Vai cair de novo o YouTube aí. O pessoal não gosta de paz. Chegará o dia
que Israel formará um trio. Com quem é o trio? Com o Egito. Egito. Com a Síria. Eita. E juntos eles louvarão a Deus. O que é louvar a Deus? Ficar parado. Louvar a Deus significa reconhecer a maravilha da existência, reconhecer a maravilha da criação. O louvor é um resultado de um estado de êxtase, de maravilhamento. E aí, eu digo isso para todos os amigos e irmãos que têm o conflito dentro como foco da relação com outros povos e outras fés, a partir da religião. Está escrito que Deus chamará o Egito de meu povo. Deus fala, eu chamarei o Egito de meu povo, a Síria de obra de minhas mãos, uau! Israel de minha herança. Quer dizer, se esse é o fim, onde os inimigos serão reconhecidos como irmãos, e o Eterno chamará o Egito lá das 10 pragas do faraó, de meu povo, então quer dizer o quê? Quer dizer que a humanidade tem um caminho evolutivo a trilhar. Então, essa é a direção e esse é o objetivo dos castigos, das punições. E eu acredito que existe esse plano maior por trás dessa situação toda do corona, além da ingerência humana e da sua falta de capacidade de agir. Em partes, porque também temos coisas maravilhosas que têm que ser destacadas. Muito bem, Rabino Gilberto Ventura, como eu falei, o pessoal para seguir aí o seu trabalho lá na Sinagoga Sem Fronteiras é só duploexpresso.com, porque o link está lá para a página no Facebook, assim como dos demais. E eu queria mostrar qual é o objetivo dessas quedas de sinais. Assim. E eu não acho que elas são aleatórias, elas não são a obra obras de Deus, não. Elas são, quer dizer, nem aleatórias e nem obras de Deus. Acho que é muito humana a questão. É o seguinte, ó, você vê, pelos últimos 5 minutos a gente ficou com um sinal estável, aí você vê que pulou de 800 para próximo de 1000 agora, né? Sendo que antes estava caindo, aí 0. Então, é uma forma de você impedir o crescimento da transmissão, a gente sabe, já estamos acostumados. Mas, ó, agora, foi eu falar, zeraram. Olha isso aí. Pronto, 0 pessoas assistindo no YouTube, sinal derrubado. Nas outras plataformas não tem problema nenhum. Então, você acompanha em tempo real a sabotagem. Por que essa mensagem é inconveniente? Pergunte-se você, por que essa mensagem é inconveniente? Rabino Gilberto, a gente já combinou também, você aceitou, não tem como voltar atrás, voltar na próxima semana. E, inclusive, né, a mãe Rose fez alusão à questão do suicídio, né, do ator Flávio Migliaccio. Eu concordo com o que ela falou, né, uma infelicidade no mínimo, mas uma responsabilidade, a disseminação da carta. Eu ontem tive essa discussão no grupo do Telegram falando o seguinte, o Dom Luiz sabe disso, ele não se ofende que eu falo não, eu sou católico, mas eu sou um católico crítico, tem pontos da doutrina dos quais eu divirjo, eu me reservo esse direito de divergir. Um deles é a condenação moral do suicídio. Eu acho que a gente já evoluiu enquanto humanidade, você falava aí, para entender que é um sofrimento mental, que é um transtorno, aquilo é o culminar, né, a conclusão de uma doença mental, e você vai responsabilizar a alma daquela pessoa, né, ou pelo menos a nossa doutrina interpreta que há uma responsabilização perpétua daquela pessoa que no momento de desespero tomou essa atitude. Eu não acredito que ninguém, pode ser que tenha acontecido, mas ninguém tenha tomado a própria vida para falar, eu estou fazendo isso para afrontar a criação, para afrontar o Criador. Eu não acredito nisso. Por favor. O judaísmo considera o suicida inimputável. Mas discrimina colocando no lugar separado do cemitério. Então, era isso que eu ia falar. Não tem um mais. lugar do cemitério separado. Não mais. Ah, é? Não mais. Porque isso já faz um bom tempo, porque o avanço da medicina, principalmente das áreas psíquicas, fez com que os rabinos em geral compreendessem que o estado que o suicida chega quando ele comete o ato suicida é um estado parecido com o estado da loucura. Ou seja, ele perde a razão. É igual uma pessoa que é movida por como é que chama quando você tem um crime passional, que existe uma força muito grande que a pessoa não está acostumada com ela. Então, hoje em dia, e não é hoje em dia, isso já vem de algum tempo,
Ah, é? Essas pessoas são enterradas normalmente porque elas são consideradas inimputáveis. Certo, que bom, uma evolução muito bem-vinda, né? E eu É, espero que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, Dom Luiz, um dia chegue a essa conclusão também. A gente sabe como é que os processos aí levam centenas, às vezes milhares de anos na evolução da compreensão. Mas o que eu queria falar dessa questão que eu até discuti com algumas pessoas do nosso grupo lá no Telegram? Se você quiser participar dos debates ao longo do dia e que não param, é só você ir no link que está na descrição do programa, independentemente da plataforma em que você estiver assistindo. Eu falei o seguinte, olha... Eu acho também, e se certamente o que está escrito naquele texto reflete o estado mental daquela pessoa que estava com, né, um transtorno e até o balanço que ele faz da própria vida ali, infelizmente a gente está comentando, eu acho que não deveria comentar, assim como há uma convenção no meio da mídia de você não noticiar quando você tem suicídio, porque aquilo pode ser, primeiro, ter a pedagogia de como fazer, onde fazer, e até estimular, falando assim, pô, se esse cara fez isso, teve essa repercussão, né? Quem sabe eu consiga também. Então, já do copycat, a pessoa vê. Não se faz isso. Eu não sei por que quebrou-se essa convenção nesse caso, e principalmente meios de esquerda, porque assim, bobo. Mas, de qualquer forma, né, agora todo mundo está sabendo. Então, não estou inovando aqui falando nisso. Mas, certamente, o balanço que ele faria da vida dele 1 ano atrás, 5 anos atrás, não seria o mesmo agora. Se fosse, ele teria tomado essa atitude antes. Então, obviamente, que é um viés ali naquela carta da pessoa que está naquele estado gravíssimo, né, final de sofrimento mental. Então, eu não estou entendendo algumas pessoas compartilhando isso como se fosse a verdade revelada, como se fosse, tá vendo, então. Não sei se há uma deliberação, isso é pedagógico, quem sabe isso acorda as pessoas. Então, olha, assim, uma infelicidade total, eu assim repudio veementemente o uso, né, que a gente vai falar de uso que está sendo feito, deliberado ou não, dessa tragédia pessoal, né, dessa tragédia pessoal. Então, realmente, eu fico com toda a solidariedade com a família e até com ele, porque eu creio, né, a alma, enfim, continua. Lamento profundamente que ele tenha chegado a esse estado de sofrimento mental, e aí sim, certamente, há elementos da realidade que levam pessoas ao sofrimento mental. Não é, né, certamente a realidade depressiva que a gente está encontrando contribuiu para isso, mas, de qualquer forma, de nenhuma forma, aliás, eu posso endossar o que foi feito com esse evento, rompendo com uma convenção social, inclusive, que eu acho até que deve ter orientação até na ciência, na psiquiatria, né? Enfim, de você não estimular esse tipo de coisa. Eu estudei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, já comentei isso aqui antes, né? Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no 7º andar, lá onde fica a Faculdade de Direito. E a UERJ, no Rio, como é um prédio, uma universidade alta e aberta, qualquer pessoa pode entrar. E até por isso, muitas pessoas que queriam praticar o suicídio, não sendo aluno da UERJ, ia lá só para se jogar do alto. Uma vez, né, foi do 7º andar, da sacada que ficava do lado da minha sala. E nunca isso saiu na imprensa, assim como nunca saiu também pessoas que se jogam, né, no Rio de Janeiro, que é onde eu conheço mais, da ponte Rio-Niterói. Por quê? Porque isso estimula, ensina, olha, se você quiser faz isso, vai lá. Até uma vez, virou até uma anedota que eu já contei aqui, que é o seguinte, a pessoa que foi se jogar do 7º andar, desculpa rir, mas é que assim, o Celso Mello, já falecido, grande internacionalista, maior internacionalista do Brasil, que foi meu professor, ele contava rindo, aliás, os dois já partiram desse plano, porque os dois da piada, o Celso Mello que contava, foi diretor da Faculdade de Direito, meu professor de Direito Internacional, e a Nilceia Freire, que era então reitora da UERJ, e foi ministra da mulher do ex-presidente Lula, morreu recentemente de câncer. Celso Mello morreu antes de mais de década de complicações respiratórias, mas ele contava na sala e ria pra caramba, né, que essa pessoa que se jogou do 7º andar caiu, por azar, caiu do lado da Nilceia Freire, quase caiu em cima da cabeça da reitora, mas assim, 1 metro dela. E aí ele contava isso para mostrar, assim, né, de um tom jocoso, aquelas pessoas que, aliás, isso é até relevante para o momento atual, né, da medicina, que formaram-se na medicina, mas foram para a política, para não dizer politicagem. Então nunca exerceram a profissão. Tem gente, tem até deputada, né, que já começou essa militância de residência e nunca exerceu, porque já está metida aí. Mas enfim, deixa quieto, né? Tem deputada, mas sim. E aí, dizia o Celso Mello, não sei, não conheço a trajetória profissional da Nilceia Freire, não posso dizer, vamos dizer como se fosse alguém que só era médica para, né, poder ter o benefício corporativo de representar aquilo e ter associação profissional. Não sei, estou dizendo que foi me dito pelo Celso Mello. Aí ele ria porque a pessoa se jogou do 7º andar, caiu do lado da Nilceia Freire, 1 metro, isso é fato, caiu do lado dela, e ela levou aquele susto, então talvez não tenha medido muito essas palavras, começou a gritar, um médico! Pelo amor de Deus, um médico, um médico, um médico! E ele gargalhava, né? Pô, ela não é médica, não.
Enfim, ali no primeiro impulso, pelo menos, não se reconheceu enquanto tal. Mas eu sou eternamente grato a Nilceia Freire, porque quando eu passei no vestibular da UERJ em primeiro lugar, foi da mão dela que eu recebi o prêmio em dinheiro lá, R$ 5.000 em crédito de livros de direito que fizeram a minha biblioteca. E veja você, para quem que eu fui pedir dica, quais livros comprar, para o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que era o meu professor de Direito Constitucional, ele até me ajudou, foi solícito, fez olha, ó, pede esse aqui e tal, que eu usei. Então, a minha família, inclusive, tem carinho pela Nilceia Freire, por ter lá dado prêmio lá no Teatro Odilo Costa Filho. Mas, fora a crônica pessoal aqui, lembrando, relacionando a isso, eu queria agradecer o Rabino Gilberto pela presença aqui, lembrando que ele volta na semana que vem, já saudar o Dom Luiz Carlos Zete, o bispo emérito de Caçador, em Santa Catarina, e dizer o seguinte, hein, olha, você vê como o debate continua. Algumas pessoas, olha como a audiência está alta agora, quando os caras não derrubam o sinal. Aí eu vou falar, agora vai para 0 de novo, agora tá 1136, daqui a pouco vai 0 de novo, aí cai o sinal. Mas queria dizer o seguinte, né, essas questões... E eu conversei isso com cada um dos participantes que estão aqui hoje. São questões filosóficas que até mesmo quem não tem fé, quem é ateu, aproveita. Eu vi essa reflexão na semana passada. Por quê? Você vê o questionamento, né? A questão da evolução coletiva que você falava ainda agora, Rabino, do arroz unidos venceremos. Haverá quem de esquerda, no marxismo, materialista, histórico, ateu, dirá o seguinte... numa lição semelhante. É o sofrimento que cria consciência de classe, que é coletiva. Né? Não tem... Quantos você já não viu aí falando que o sofrimento não é necessário? Isso não é necessário. Ainda ontem eu discutia aqui com quem que foi que falou isso. Bom, se fosse só o sofrimento que criasse consciência de classe e levasse necessariamente, inescapavelmente, a revolução... foi com o Nildo Orix. O Haiti já seria a República Socialista Haitiana, né? Então, e outros aí tantos, não é só, pode ser um requisito, pode até ser, a gente pode discutir, mas não apenas, não basta. Mas de qualquer forma, né, o sofrimento na dimensão coletiva, a mãe Rose falava aí, dando as redes de solidariedade, apoio que foram criadas por esses setores que sempre foram marginalizados, então talvez isso permita uma evolução, aquela história também do copo meio cheio, meio vazio, né? Tem uma coisa ruim, mas alguma coisa boa vai sair. Por exemplo, eu já falei isso aqui várias vezes nos artigos que eu publicava. Se não fosse o golpe no Brasil, que a gente viu aí de 2015 para cá, eu não estaria aqui, para começar, eu estaria na minha vida aqui de advogado internacionalista, teria concluído meu doutorado, estaria numa grande banca de advocacia em Genebra, etc. e tal, e não conheceria as pessoas maravilhosas que conheci por causa da tragédia brasileira. Né? Então, não bastava ter o Zoom, né, ter o celular. Precisou da tragédia brasileira para eu conhecer o Rabino Gilberto, para eu conhecer a mãe Rose, para eu conhecer o pastor Evaldo, para eu conhecer o Dom Luiz. Não conheceria o Dom Luiz se não fosse o golpe no Brasil. Então, é aquela coisa assim paradoxal mesmo, né? A coisa ruim traz coisa boa. E aí? Se ela visse, é como acontece. E para concluir, né, eu concordo, Rabino Gilberto, eu vou querer ouvir o Dom Luiz sobre isso também, esse aspecto teológico, mas para você ver como a gente tem isso daqui, a gente está pegando diferentes cosmovisões, diferentes visões filosóficas partindo da realidade, mas que aproveita até para quem quer fazer reflexões apenas do ponto de vista filosófico. Então, é o velho paradoxo. Você falava aí, né? Deus criou o homem e deu a ele o livre-arbítrio. Tanto amou aquela criatura dele que deu o livre-arbítrio, né? E quando as pessoas querem, né, discutir o que é paradoxo, tem aquele que é super... já zeraram aí, não pode falar. Já zeraram. Tem aquele que é super... referido falando assim, bom, se Deus é tão todo-poderoso, por que ele não cria uma pedra tão pesada que nem ele possa levantar? Bom, eu quero falar o seguinte, ele não faz isso porque ele não é homem, ele não é essa antropomorfização, não sei se seria possível, é realmente uma questão insolúvel, mas não... Para quê? Há uma serenidade na divindade e a gente passa as nossas angústias, o teste, eu vou fazer e tal. A gente sempre tenta se projetar na divindade. Como você falou, Deus vai estar preocupado com a pulga. Eu também penso. A gente tenta pegar a nossa lógica humana limitada e colocar numa coisa que é como se eu fosse discutir filosofia hegeliana com uma ameba. Não dá, entendeu? Então, é uma tentativa muito limitada nossa de fazer isso, mas nessa dimensão que você lembrou aqui do livre-arbítrio humano, eu vejo quase que uma comparaçãozinha para essa pedra. Porque Deus é tão poderoso, que ele criou um espaço onde ele se proibiu de entrar. E falou, eu criei e eu vou te dar, gosto tanto de você que eu vou te dar, e aqui
prometo, eu me contenho e eu não vou entrar, e vai ser com você. Então, até esse paradoxo eu respondo um pouco por aí. Rabino Gilberto, para concluir. O termo hebraico, como eu falei antes, para a palavra mundo, é olam, que é formado pelas letras Ain, Lamed, Mem, que são as mesmas letras da palavra Elem, que significa oculto. É isso mesmo, dentro da visão esotérica judaica, o primeiro passo da criação foi Deus ter se ilusoriamente ausentado de um espaço, ilusoriamente, justamente para dar essa possibilidade do livre-arbítrio. E para quem crê, para mim, prova de amor maior não há, né? Assim, uma coisa incrível, mas enfim. É maravilhoso, é realmente maravilhoso. Isso, mas traz, aí como diria o tio Ben para o Peter Parker, Homem-Aranha, grandes poderes trazem grande responsabilidade no individual e no coletivo. Quanto mais perto da luz você estiver, maior será a sombra que você projetará. Muito bem, olha. Essa eu não conhecia. Isso aí é do Talmud? É da onde isso? Da vida. É fabricação própria. Muito bem. Então, obrigado por partilhar aqui. Todo dia chegava perto de uma luz aqui no estacionamento e à noite eu ficava olhando e falava, olha que bacana, né? Quanto mais perto, maior a projeção da sombra. É verdade. Até a física explica, né? A gente que estudou no colégio. Rabino Gilberto, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. A gente aguarda a sua volta na semana que vem. Grande prazer. Que Deus abençoe a todos. Grande prazer também falar aí com todo o pessoal que a gente não vê, mas a gente sente a energia. A despeito do pessoal zerar de tempos em tempos lá no YouTube. Não, aí dá um friozinho nessa hora. Você não sei se vocês não sentem, dá assim uma... Na hora... Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Shalom.